sua vida, pela minha vida, pelas nossas famílias. Temos que agradecer a Deus, querido, porque debaixo de tanta luta, a Bíblia diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Debaixo de tantas situações, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E se estamos com saúde, se estamos vivos, se estamos respirando, é porque até aqui tem sustentado o Senhor, né? E para cada dia nós temos que matar sempre um leão. Para cada dia nós temos que sempre romper. E para cada dia nós, diante dessas circunstâncias, diante dessas adversidades, cada dia nós temos que vencer um degrau. É um degrau após o outro. E cada degrau tem o seu senso de dificuldade, que Deus permite que aconteça, para provar nossa fé. E para cada dia tem sempre um degrau novo para a gente conquistar. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Queria que vocês abrissem comigo o livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 8. A palavra de hoje vai ser um clássico nos milagres do Senhor, muito conhecido por nós. Mas uma certa feita eu ouvi uma pessoa questionando um pastor, muitos anos atrás, que ele falava assim para o pastor: mas por que as pessoas sempre pregam as mesmas coisas? Por que as pessoas que a gente vai, seja em qual igreja a gente for, ou seja numa casa, ou seja em igreja, as pessoas pregam sempre as mesmas coisas, sempre voltam nas escolas para contar? E nunca vou esquecer que esse pastor respondeu. Ele falou assim: olha, meu filho, esse rapaz, que a palavra de Deus é viva. E se eu pregar para você que a mesma palavra 365 vezes, ou seja, todo dia eu pregar a mesma palavra, o mesmo capítulo, o mesmo versículo, sairá totalmente diferente para você. A mensagem irá alcançar pessoas totalmente diferentes, para cada um daquilo que necessita. Por isso que a palavra de Deus é viva. Eu achei aquilo interessante, eu guardei para mim, porque realmente, né? E você vê que a palavra de Deus é viva, né? Ela é água. Então nós temos que saciar nossa sede hoje. Livro de Lucas, capítulo 8. Eu quero falar sobre oportunidade, eu quero falar sobre fé, eu quero falar sobre perseverança. São 3 pilares que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é muito importante, que Deus sempre observa em nós, seres humanos, né? Sobre virtude de abençoar, sobre a virtude de receber milagre. Porque o que nós observamos, que muitas das vezes as pessoas correm atrás das bênçãos, correm atrás dos milagres, correm atrás das buscas, mas não faz o dever de casa. E o que Deus falou comigo foi de 3 pilares que são essenciais, que se fala de oportunidade, a fé e a perseverança. E por que são 3? São números, né? Mas por que eu destaco 3? Porque a oportunidade é o momento certo e a hora certa. Isso eu até aprendi em uma matéria de faculdade que eu fiz. Momento certo, você está naquele lugar ali. Você chegou naquele lugar, às vezes você não está parado, não está fazendo nada. Você está no momento certo. E a hora certa, quando acontece aquela situação. Então é o momento certo versus a hora certa. Isso chama-se oportunidade. O segundo chama-se fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que nós não vemos. A fé você não palpa. A fé você não toca. A fé é intrínseca, de dentro para fora. Nada que nós venhamos fazer aqui, nenhum louvor, pregação, nada que a pessoa venha falar vai aumentar ou diminuir a sua fé. Porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É isso que motiva, é isso que faz o servo de Deus crescer na fé. Né? Só que isso precisa ser de dentro para fora, dentro de você, não é Deus. Tem pessoas que falam assim: Senhor, me dá fé, aumenta a minha fé.
É você. Sabe por que é você? Porque Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio. E por ele respeitar o nosso querer, por ele respeitar as nossas decisões, a fé é com você e não com ele. Amém? E aqui que é a perseverança. A perseverança são atitudes, é a força de vontade, é a ousadia, sabe? Aquela determinação de não desistir, é de continuar, mesmo debaixo de luta, mesmo debaixo de aflição, mesmo debaixo de muitas dificuldades, mas você tem a perseverança. E isso Deus também observa muito nós, seres humanos. Amém? Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, retrata muito isso que eu comecei a esboçar aqui para vocês nesta noite. Você que está na live, pega aí a sua Bíblia, compartilha aí na sua casa, na sua família, participe do culto, manda sua mensagem para a gente. Se você quer um pedido de oração, escreve o nome da pessoa para a gente, que o Diácono Marquinhos vai falar aqui. A gente vai orar por você, pela pessoa, mas interaja com a gente, participe conosco. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara tudo, e gastara com os médicos tudo dos seus haveres, e nenhum pudera ser curado. E chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é esta ou este que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes: quem te tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então veio a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-se diante de todo aquele povo a causa do que havia tocado e como logo a pensará. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém, queridos? Uma mensagem simples de fé, uma mensagem simples de oportunidade, uma mensagem simples de perseverança. Por que eu falo isso? Porque a mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos, a mesma situação que ela vivia, né? As mulheres têm um momento todo mês. Você imagina uma mulher há 12 anos sangrando. Então, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. A Bíblia não fala se ela tinha dinheiro, a Bíblia não fala se ela tinha bens. Ela só fala que ela tinha tudo que ela tinha, ela gastou com os médicos. Naquela época não era como hoje. Naquela época eram curandeiros, usavam várias situações de pastas, medicinais, de plantas, né? Orações, mas que nada foi conseguido resolver a situação daquela mulher. E era considerada impura perante a sociedade. Porque a lei de Moisés, no livro de Levítico, capítulo 15, fala sobre isso. A lei mosaica considera as mulheres nesse período como se estivessem impuras, onde elas não podiam ficar junto às outras. Elas eram reclusas, eram separadas. Tudo isso já machucava, né? Além da situação que ela vivia, ainda tinha que ficar reclusa. Eu quero falar para vocês que muitas das vezes passamos por situações e a falta de sensibilidade para o outro afasta, nos afasta. E quando a gente passa por situações em que está no problema, não enxerga, às vezes o outro chega para te dar um conforto de palavra e a gente afasta, porque nós estamos dentro do problema, nós não enxergamos nada que está acima do que está no punho. Mas as pessoas que estão de fora, analisando o nosso caso, quando a gente compartilha, chega para te dar uma opinião, uma crítica construtiva, uma sugestão, e muitas das vezes nós queremos sempre nos afastar. O que acontece aqui, querido, com essa mulher, é que ela era impura, considerada impura pela sociedade, mas o que ela tinha dentro dela, ela sabia que era uma fé. Porque hoje em dia, uma situação dela, se ela não tivesse fé, com certeza ela teria feito algo diferente. Ela não iria sair, ela não iria procurar, ela não iria fazer nada daquilo que está escrito na Bíblia.
teria tomado os remédios para tentar o suicídio da vida, porque, por se considerar impura, o sangue não estancaram, automaticamente morrendo, e você vê que mesmo assim ela era afastada do meio da sociedade, vivia confinada, separada dos outros, da família, sozinha. Tudo isso confete, né, faz com que a pessoa fique numa situação muito complicada. Por quê? Deus, ele permite que passemos por situações, sabe? Permite que passemos por adversidades, permite que venhamos passar por situações adversas para que possamos melhorar a nossa fé, entender que Ele é maior, entender que Ele está acima de tudo, entender que Ele tem que entendermos, né? Que Ele é o nosso Pai, que nós somos totalmente dependentes dEle. E quando você vai buscar informações sobre dessa época, do fluxo de sangue, né, das mulheres que tinham, tudo dela era separado. Copo, talheres, utensílios normais, tudo que era pessoal, tudo era separado. Apesar de estar reclusa junto às outras, dentro do lugar afastado do arraial, mas mesmo assim tudo também era separado. Vivia sozinha, sem ajuda, sem ninguém para falar. Eu quero falar para vocês, queridos, que olha como que remete as coisas, né? Muitas das vezes nós temos essas questões conosco, passamos por dificuldades e nós não conversamos com o outro, não procuramos a nossa liderança para poder dividir, para poder orar. Muitas das vezes passamos por situações, existem pessoas que passam por situações caladas. Muitas pessoas acham que melhor não fazer, melhor não ir à igreja, é melhor ficar em casa, é melhor não se comunicar com ninguém, não falar com o pastor, não procurar a sua liderança, para poder dividir o peso, porque a pessoa que está dentro do problema não enxerga nada melhor para sair do problema. E quem está na liderança, ou o pastor, ou a sua liderança, está de fora, e fica mais fácil para poder dividir, para poder te orientar, para poder mostrar como você pode sair desse problema, na fase espiritual das coisas. E hoje em dia muitos vivem assim, reclusos, com depressão, à base de remédios, se entregam à doença, não acreditam mais em milagres. Hoje em dia, assim, eu tenho um amigo que ele é bombeiro, e ele, uma vez estava conversando há muito tempo já, falava assim: Rodrigo, olha, é porque não é divulgado, mas o índice de suicídio na zona sul do Rio é muito alto, principalmente nos jovens. O índice de suicídio na ponte de Niterói é uma média de 1 por semana. Também não é divulgado. A mídia não divulga para não fazer alarde. Por isso que tem essas campanhas, entre aspas, motivacionais, novembro não sei o quê, outubro não sei aonde, dezembro não sei o quê. Por quê? É um incentivo para as pessoas no tratamento. Então ele estava falando comigo, né? A questão da depressão, a questão de a pessoa ser dependente de remédios. São pessoas que foram realmente largadas, são pessoas realmente que foram reclusas, são pessoas que foram afastadas do meio, seja por elo físico ou por espiritual. E nós que estamos aqui na igreja, nós que acompanhamos pessoas, nós temos que ter a sensibilidade de entender o próximo. Aqui, essa planta do fluxo de sangue, ela não teve essa oportunidade. Ela apenas foi largada por 12 anos. Nesse local, ela foi colocada lá, fica aí, enquanto você não melhorar, segundo a lei mosaica, enquanto você não sair, não ficar bom, você não voltará à sua sociedade. Eu te pergunto, a sua família, os seus filhos, a Bíblia não relata, né, igreja? Eu vou fazer uma analogia para a gente pensar nos dias de hoje, né? Mas e sua família, os seus filhos? Então, queridos, quer dizer que nós estamos vivendo um tempo que Deus está nos permitindo que venhamos escolher aquilo que nós iremos fazer. É o famoso livre-arbítrio. E essas pessoas não conseguem enxergar as vitórias, não conseguem ver, não têm força para sair, não conseguem sair da onde está, não se esforçam, porque acham que não conseguem sair sozinha, e ao mesmo tempo fica reclusa. Tudo isso vai acarretando
existe uma entidade espiritual que ela entra na vida da pessoa dessa forma, ela vai minando as forças dessa pessoa. Ele entra devagar, começa a minar, tirar as forças, a pessoa deixa de comer, a pessoa começa a não querer mais tomar banho, a pessoa começa a querer somente dormir, a pessoa começa a visitar psiquiatra e alguém tomar remédio tarja preta, a pessoa só vai fazer exames e não tem nada. Você vai na ressonância, você faz exame de sangue, você faz tudo. Mas o nível espiritual da pessoa é tão forte, nesse sentido negativo, que a pessoa, ao invés de procurar ajuda espiritual, muitas das vezes, hoje em dia, pessoas precisam ficar reclusas e morrem secos. Por quê? Porque precisa desse acompanhamento espiritual. Queridos, eu estou falando para vocês uma coisa muito séria, porque a negatividade, Deus ele não age. Aqui, a mulher do fluxo de sangue, ela, o tempo todo que ela estava naquele lugar, eu posso imaginar que ela estava pensando em como sair dali. A saída dela, a causa raiz para sair daquele problema é cessar o seu fluxo. E qual foi a situação? Ela ouviu falar que Jesus estava vindo de uma multidão, estava passando. Ela se encheu de esperança e tomou uma atitude, foi para o encontro de Jesus. Ela encarou o medo, a discriminação, o preconceito, porque ali era a sua oportunidade. Era a única oportunidade que ela tinha. Quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela só tinha isso, a fé e perseverança. É a única coisa que ela tinha com ela. E ela encarou aquele povo, aquela multidão. Ela apenas tocou na orla das vestes, que é um pedacinho lá embaixo do vestido. Apenas tocou. Assim que ela toca, Jesus para. Quando Jesus para, a multidão também para. Então a multidão o apertava, mas ele parou ao ver quem tocou. Por quê? Foi a fé dela, querido. Ela apenas tocou na orla. Porque na cabeça dela, se tão somente ela tocasse na orla dos vestidos de Jesus, nas vestes dele, ela poderia ser curada. Porque ela ouviu falar de Jesus que fazia milagres. E muitos acompanhavam Jesus. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, querido. Quando ela encarou a multidão, a diferença era que aquela multidão que estava com Jesus não eram pessoas que foram curadas, não eram pessoas que ouviram o sermão de Jesus, não. Aquelas pessoas que estavam com Jesus eram apenas curiosos. Porque Jesus estava vindo de um outro lugar, ele estava passando, ele foi, estava indo curar a filha de Jairo. Jairo, para quem não sabe, era um dos principais da sinagoga naquele tempo. E a filha dele estava doente, praticamente morta. E ali, quando Jesus estava passando para ir para a casa de Jairo, a multidão foi junto, porque queria saber se de fato Jesus iria entrar na casa de Jairo, os principais, aonde? Da sinagoga. Queridos, ela invadiu aquela multidão. Ninguém conhecia ela, ninguém sabia que ela tinha fluxo. Ela apenas tocou. A Bíblia fala disso que ele parou. E quando ele para, ele fala: quem que me tocou? De tão forte que foi. Aí vocês percebem, poxa, tantas pessoas, milhares de pessoas tocando Jesus, entrando, apertando Jesus, e ele para porque alguém tocou no seu vestido, não tocou no seu braço, não teve toque físico. Veja bem, querido, tocou no vestido, tocou ali na orla das vestes dele lá embaixo, e ele para. Por quê? Porque ele viu que saiu dela o quê? Fé. E dele foi o quê? Virtude. E quando ele para e ele pergunta, e Pedro automaticamente fala: Senhor, a multidão que te aperta, te empurra, te faz tudo, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Porque a falta de sensibilidade faz isso. Olha a diferença, uma calma, né? É muito ampla a diferença. E ali ela aparece e fala: não, sou eu que toquei. Queridos, a multidão que vinha com Jesus era muito curiosos, mas aquela mulher recebeu a cura dela ali, no meio de uma multidão de curiosos, porque ela sobressaiu. Eu quero falar para vocês que
Não sei quantos bilhões de pessoas nós somos nessa terra. Só que Deus observa pessoas. Aquele que se destaca, Ele olha, Ele observa. Aquele daqueles, sei lá quantos milhões de seres humanos tem na nossa terra. Mas Ele observa aquele que tem fé, aquele que tem ousadia, aquele que tem perseverança. Quando Jairo foi procurar Jesus, e dizendo que ela estava praticamente morta, ele ajoelha aos pés de Jesus. E ali Jesus fala assim: creia somente. A única as duas palavras que Jesus fala para Jairo, sendo ele um dos principais da sinagoga, aonde todos ali eram contra Jesus, faz um parênteses aqui, aonde todos ali eram contra Jesus porque faziam milagres, aonde contra Jesus porque se dizia ser filho de Deus, aonde todos eram contra Jesus porque curavam o sábado. E sendo ele um dos principais da sinagoga, se ajoelha perante a Jesus, pedindo o quê? Ajuda espiritual. E o que Jesus faz? Creia somente. Creia somente. Muitas das vezes, quando a Bíblia nos ensina que nós temos que estar sempre pagar o mal com o bem, é nesse sentido. Porque Jesus, ele teve a oportunidade dele, mas ele disse a Jairo: creia somente, e vamos lá. Não se importou nem quem era a patente dele naquele lugar. Ele apenas disse: vamos. A família já tinha desistido, já tinha aceitado a morte da filha, contratou o funeral, as carpinteiras para chorar. Só que Jesus, quando chega ao local, ele expulsa todos daquela localidade. Jesus já tinha feito o milagre da mulher do fluxo de sangue. Ele continua andando pela multidão. Ele entra dentro da casa de Jairo. Ele expulsa todos do quarto e deixa apenas Pedro, Tiago, João, a mãe da criança e Jairo. E sabe por que Jesus fez isso? Porque todos que estavam ali estavam esperando sair do defunto. Preste atenção na linguagem espiritual. Todos que estavam ali estavam apenas esperando o defunto para poder enterrar. Jesus, quando chega na localidade, ele tira toda a negatividade do lugar, tudo que é negativo, de pessoas chorando, de pessoas falando que coisa ruim, que a minha fulana morreu. Quando ele expulsa todos, colocam quem junto com ele? As pessoas mais chegadas, que sempre andou com ele, que sempre teve os milagres, que estavam juntos, a mãe e Jairo também, porque eram pais da criança e estavam ali com a fé, e precisavam ser tratados também. Por isso que ele deixou apenas essas 5 pessoas. Jesus não faz milagre em meio em negatividades. Por isso que eu sempre falo aqui, eu vou repetir: não murmure, não reclame, sabe? Muitas das vezes nós reclamamos, nós murmuramos, e Deus não gosta disso, queridos, porque Ele não consegue agir em meio a negatividades. O nosso Deus, Ele não consegue nos abençoar quando vê que o nosso coração está repleto de quê? De negatividades. Nosso Deus só consegue agir quando Ele vê um coração quebrantado, quando Ele vê que você está realmente ali na posição de que Ele cresça e que nós viemos o quê? Diminuir. Seja qual for a situação, você lembra sempre da passagem de Jó, que ali Deus permite que o diabo tire tudo dele. Até os amigos mandam: quem você amaldiçoa o seu Deus e morre. E o que Ele fala para eles? O meu Redentor, Ele vive, e Ele se levantará em meu favor. Isso quer dizer, ele agradece a Deus pela vida. Olha só. E quando quando nosso Jesus ele entra nessa casa, é a mesma coisa que ele faz uma faxina espiritual. Olha, saem todos. Eu só quero ele ver os pais, Pedro, Tiago e João, porque eram os mais chegados. Não queria nem que os outros discípulos participassem, para que Deus pudesse fazer o milagre. Jesus, ele está sempre trabalhando nesse momento. E a única coisa que ele fala: menino, levante-se. Ou em outras versões,
Talita come, menina, levanta-se. A mesma hora que ela levanta, o sopro de vida veio sobre ela, e ali levanta. Eu quero dizer para vocês, queridos, vocês estão aí? Diga amém. É um silêncio aqui, né? É um silêncio, galera. Vocês estão dando glória a Deus e glória aí, querido. Meu Deus do céu, amém. Graças a Deus. Aqui nós vemos que Deus faz 2 milagres: o milagre da cura do fluxo de sangue e o milagre da filha de Israel. Deus estava passando por uma, ele foi para um lugar, mas ele passou e curou. Por quê? São oportunidades, e você está tendo a sua nesta noite. Nós estamos tendo a nossa oportunidade nesta noite. Só que assim, como está a nossa fé diante do Senhor? Pergunta para o irmão que está do lado, ele acorda ali, pergunta para ele, como está a sua fé? Fala com ele. Pergunta para ele, como está a sua fé? Sabe por quê? Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé é impossível, não tem como. Não existe nada que você possa mexer, entre aspas, no coração de Deus, se não for com a sua fé, se não for com a sua perseverança, se não for com a sua ousadia. Lembre-se que nós precisamos estar sempre pautados em ouvir a palavra de Deus para poder aumentar o quê? A nossa fé. E muitos de nós, muitas vezes, diante das circunstâncias, ficamos abalados com a nossa fé, diante de uma adversidade, diante de uma perda, diante de um fracasso, diante de uma situação financeira. Sabe? Quando passamos por situações que não conseguimos medir ou resolver, tem pessoas que não conseguem lidar com problemas, tem pessoas que não conseguem estar em pressões e resolver pressões. E o que é mais fácil? É largar. É mais fácil largar, é mais fácil desistir, é mais fácil deixar para lá. E o que nós observamos é que se essa mulher do fluxo não fosse até Jesus, porque era a única esperança que ela tinha era isso. Era Jesus. Era a única esperança. Tudo que ela podia fazer, ela fez. Jairo, por sua vez, ele tinha outros meios pela cabeça dele, ele tinha outros meios como fazer as orações, as rezas, que eles faziam na época. Só que ele sabia que existia um maior que fazia milagres. Ele sabia que existia um homem que por onde passava deixava rastro de milagres. E você acha que ele ia deixar de procurar Jesus para entrar dentro da sinagoga e fazer as orações? Sendo ele negando Jesus, negando o Filho de Deus? A primeira oportunidade que ele teve foi para chamar Jesus. Por quê? Foi a oportunidade, foi o momento certo, a hora certa, porque quando você chama Jesus, ele vem. Isso é o mais importante, querido. Quando você chama o nosso Deus, quando você chama Jesus, quando você clama pelo Espírito Santo, ele vem te ajudar. Porque enquanto você não coloca ele em primeiro lugar, quando você não coloca o seu problema em primeiro lugar, assim nas mãos do Senhor, ele fica parado. Jesus ele fica parado assim olhando para você. O Espírito Santo ele fica assim olhando para você. O nosso Deus lá no alto, sublime trono, ele fica olhando para você. E aí? Enquanto você achar que você é melhor, eu vou conseguir com o meu nome, eu vou conseguir com o meu dinheiro, eu vou conseguir com a minha assinatura, eu vou com a força do meu braço, eu vou com a força da minha voz, Jesus ele vai ficar assim, parado, inerte, esperando por uma oportunidade, né? E quando você vê que só Jesus pode resolver com você, Jesus, toma aqui o meu problema. Senhor, tome a causa do meu problema, porque eu tenho certeza que quando você faz isso, seja qual for a luta, seja qual for a adversidade, seja qual for o problema que você esteja passando, quando você coloca nas mãos de Deus o seu problema, o seu Redentor se levantará em seu favor. Amém, queridos? É dessa forma que Deus age, é dessa forma que Deus nos quer, que nós coloquemos Deus em cima de tudo em nossas vidas.
que Deus quer é que nós venhamos reconhecer a soberania dele sobre nossas vidas. Porque foi isso que a mulher do fluxo de sangue fez. Ela deixou de olhar para o homem da terra para poder olhar para o homem da cruz. Jesus, assim fez Jairo também. Deixou de olhar para o homem da terra com seus ouros, com seus palácios, com seus livros, com as suas rezas, e foi olhar para o homem da cruz. Porque quando nós reconhecemos Jesus, é aí que ele se levanta em nosso favor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus, porque tem muitas coisas para Deus resolver em nossas vidas. Tem muitas coisas para Deus resolver sobre o nosso país. Tem muita coisa para Deus resolver sobre a nossa vida, nosso trabalho, nossa família. É importante que venhamos sempre para a oração. Vamos orar. Vou te dar 2 minutinhos aí para você colocar na presença de Deus aquilo que você precisa. Fala com ele, Senhor, está aqui com problema. Fala com ele, Senhor, eu não consigo. Fala com ele, Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, até aqui eu consigo andar. Daqui para aí, daqui para lá, para frente, adiante, eu não consigo. Converse com Deus nessa hora. Fale para ele o que você precisa. Converse com o Senhor, porque se você parar para analisar, a mulher do fluxo de sangue, ela teve 12 anos. A Bíblia não relata o que ela fez durante 12 anos. Apenas que ela gastara todo o seu dinheiro com os médicos. Mas alguém falou de Jesus para ela. Alguém falou de Deus para ela, porque ela não iria lembrar que Jesus estava passando e não iria se sujeitar a entrar no meio de uma sociedade, se arriscar à toa, se ela não soubesse que Deus poderia curá-la, que Jesus que estava passando poderia curá-la. Eu quero dizer para você que são oportunidades que nós criamos diante de Deus, são as perseveranças que nós criamos diante do Senhor, porque é necessário que venhamos para a presença dEle. Ó Deus, nós te louvamos nesta noite. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Senhor, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Senhor, vai tocando nesta hora. Senhor, aqueles que vivem ainda a sua fé na palavra. Senhor, que muitas vezes descrente. Senhor, que muitas das vezes vem à igreja de qualquer maneira. Senhor, muitas das vezes pessoas que vêm por vir, Senhor. Muitas pessoas que não acreditam, ficam desacreditadas por causa das circunstâncias que vêm ocorrendo com elas. Senhor, nesta noite eu peço a minha tocar, porque a tua palavra é excelente. Senhor, nós temos aqui meios de comunicação. Meu Deus, que a tua palavra possa ir aos 4 cantos dessa terra, que possa ir a rodar esse planeta. Meu Deus, que as mensagens, as pregações, as orações possam alcançar aqueles que precisam nessa noite. Senhor, seja com cada um aqui presente, sobre cada área aqui representado. Toma, meu Deus, os nossos problemas. Toma nessa noite as nossas aflições. Meu Deus, coloca diante de nós, meu Deus, o teu mover. Meu Deus, coloca sobre nós, meu Deus, a tua segurança. Meu Deus, vai ministrando sobre nós nesta noite. Meu Deus, nós queremos apenas que o Senhor venha resolver as nossas causas, que o Senhor possa guerrear as nossas guerras. Senhor, porque até aqui eu consigo, a partir daqui é o Senhor. E nós entregamos, meu Deus, eu entrego a minha causa diante de Ti. Senhor, recebe a causa de cada
palavra. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, meu Deus, as pessoas. Meu Deus, às vezes desacreditado por causa de uma enfermidade. Meu Deus, desacreditado por causa de uma perda. Meu Deus, desacreditado por causa de situações que ocorrem. Senhor, eu vou colocar, meu Deus, cada um aqui presente, cada área aqui representada. Visita, meu Deus, nesta noite, com conforto, os enfermos. Senhor, visita, meu Deus, nesta noite. Visita com conforto. Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço ao dia visitar aqui, meu Deus, a casa da pastora Santa Calderaro. Meu Deus, visita com conforto a tua serva. Meu Deus, ela é tua serva, Pai. Meu Deus, ela é guerreira. Meu Deus, ela tem buscado o Senhor, mesmo diante das situações que ela passou. Meu Deus, ela tem buscado o Senhor. Ela tem tirado forças de onde não tem. Meu Deus, eu te peço desta noite, eu venho a estar no mover. Senhor, em nome de Jesus, eu estou movendo a vida dela. Senhor, nós declaramos saúde, nós declaramos ousadia, nós declaramos fé, nós declaramos força. Nós declaramos saúde, nós profetizamos saúde sobre essas células. Senhor, se não tens uma obra ainda na vida da tua serva, que haja cura. Senhor, se não tens uma obra ainda nessa terra, nos viventes, com ela, Senhor, que o Senhor possa curar a tua serva. Senhor, que seja feita a sua vontade, porque é a nossa oração, meu Deus. Que o Senhor venha proferir. Porque assim diz a tua palavra, que nós faríamos sinais maiores do que os seus. E é o teu nome que está acima de todo nome. Eu te peço que o Senhor venha fazer conforme a sua vontade na vida da tua serva, na vida de toda a sua família, dos seus filhos, meu Deus, das suas noras, dos seus netos. Senhor, visita também nesta hora o Jaime. Senhor, só não tens palavras de vitória, só não tens. Visita aquele homem, visita, meu Deus, com autoridade, repreende do mal, visita também com autoridade, Pai. Joga por terra toda doença e enfermidade. É hoje também, Senhor, que eu falo e te peço. Se tu tens uma obra na vida dele, ainda nessa terra dos viventes, que o Senhor possa curar esta noite. Que o Senhor possa curar esta noite. Senhor, seja feita sempre conforme a sua vontade. Somente a sua vontade venha prevalecer. Senhor, quero colocar nas nossas vidas diante de ti. Meu Deus, que todo ouvido se tem se levantado para divulgar os seus filhos, Senhor, que eu acho agora, na autoridade do nome de Jesus. Que toda doença e enfermidade que seja jogada por terra agora, em nome de Jesus, nos dê revestimento.